profeta maior. Capítulo 33 de Jeremias, versículos 2 e 3. Quando, há 30 e poucos anos atrás, aceitei a Jesus como Salvador, como Senhor da minha vida, não de tudo que eu tinha, porque eu não tinha nada, então o que eu tinha era a minha vida mesmo, continuo não tendo nada. Este versículo 33, 3, a gente chamava de interurbano para com Deus. Então, clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E a gente falava, este é o interurbano que o crente faz para Deus. Mas aí eu quero ler, pegando o versículo 2 também, assim diz o Senhor, que fez estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém? Podem sentar, amados. E também uma consciência deste versículo, somente este versículo, é que se a gente pega ele para trabalhar dentro de um tipo de sermão que a gente chama fraseológico, então ele se torna muito simples, muito fácil. Porque você pega esta frase e é uma frase de efeito, é tempo que a gente tem de clamar, é tempo que a gente tem que demonstrar que veio de fato e de verdade. Mas quando a gente pega aqui, do ponto de vista textual e expositivo, e é esta forma que eu sempre prego, eu não gosto muito de frases, porque frase gera frase de efeito gera aí um bocado de pessoas que consegue pensar única e exclusivamente em frases de efeito, mas eu gosto de pregar bem dentro deste contexto mesmo, não só sendo textual, mas sendo também expositivo, porque então a gente vai falar daquilo que a Bíblia está falando e não de uma parte da Bíblia como um todo. E aqui a gente vai pegar bem esta consciência que eu já venho falando desde a semana passada. Se não me falha a memória, talvez 3 semanas já estamos falando sobre necessidade de clamor, não é? E de fato e de verdade a gente tem se prostrado na presença do Senhor já há um bom tempo, neste tempo de pandemia principalmente, quebrando toda a estrutura ou toda a agenda da igreja para estarmos aqui única e exclusivamente em 2 possibilidades: no domingo, para então falarmos, e na quarta-feira, para então orarmos. E quando falamos também dentro desta proposta última, nós estamos falando depois de toda a igreja, ou no mínimo os obreiros, estarem de joelhos dobrados e levantarem para que a gente possa começar o culto, não mais dentro de uma perspectiva daqueles que estão esperando para ouvir o toque de início de culto, mas para aqueles que já estão preparados porque estão de joelho clamando. E aqui o nosso clamor é pela nação, nosso clamor é pela igreja, nosso clamor é por aqueles que estão sendo vitimados mesmo por esta pandemia. Nosso clamor é para aqueles que fazem parte desta igreja local também e que de alguma forma estão sendo vitimados por esta pandemia, não é? E conversando com a Graça ainda esta semana, o que a gente percebeu é que o Senhor tem sido generoso para com esta igreja local, porque todos quantos passaram por um surto de pandemia de Covid-19 passaram relativamente bem. A Maria gostou tanto que passou 2 vezes, não é? E está aí, de pé. Por último, irmão Vicente com a irmã Mália, os filhos e os netos, os filhos e as noras, uma das noras eu tenho certeza, contraíram também, não sei os netos como estão, mas eu acho que contraíram também, mas estão passando relativamente bem. Agora, com certeza, irmãos, se nós tivermos a consciência de que todo tipo de ação, que todo tipo de mal que acontece na vida e no bojo da igreja, de fato acontece e se aloja dentro da própria realidade do povo de Deus ou da própria igreja, acontece como sendo uma permissão do próprio Deus. Então, com certeza, nós teremos não só a expectativa e a esperança de entrarmos naquilo que supostamente é trágico, mas também
teremos a esperança de sairmos disto para uma possibilidade muito melhor. Porque a Bíblia está falando que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E quando o mal vem, ele vem com um propósito único e exclusivo. Se falar assim, Deus criou o mal, eu já falei isso muitas vezes para vocês, ainda fiz um quadro de café com reflexão por uma semana falando do mal como entidade. Então este mal como entidade, ele não existe mesmo, mas o mal é a deturpação do bem, ou o mal é aquilo que o homem deixa de fazer, o mal é a ausência do bem também. Neste contexto, o mal também é alguma coisa que se é permitido por não tomar uma postura totalmente diferente daquela que nós devemos tomar. E quando a gente para analisar isto, neste contexto também o mal ele pode vir em detrimento de algum aspecto pedagógico pelo qual a igreja, principalmente porque Deus, para tratar com a humanidade, ele trata primeiro com a igreja, ou ele trata como a igreja representante do seu reino, para que esta igreja possa também tratar com a humanidade. Então ele começa aqui por dentro mesmo, para que possamos compreender que neste contexto o mal, e aqui quando o profeta, no capítulo 33, no versículo especificamente 3, ele está falando deste mal que vem por permissão de Deus, para que possa pegar este povo e trazer um aspecto de quebra de dura cerviz, e que traga para este povo uma consciência pedagógica. O Deus que fala por sua palavra, e caso o homem obedeça e cumpra a sua palavra, então tudo vai bem. Mas o Deus que fala por sua palavra, mas caso o homem não compreenda e não obedeça, então há permissão. Então o simples fato do mal, quando ele entra na sociedade, na igreja, de alguma forma é porque o homem deixou de obedecer e de cumprir a palavra de Deus, e com isto cria-se legalidade, possibilidades. E é o que a gente está presenciando. 350 mil pessoas já morreram com esse Covid até o último censo. Ainda que eu creio que dentro destes 350 que estão com o indicativo de Covid, tem pessoa que morreu de infarto, tem pessoa que já morreu do H1N1, tem pessoas que de fato morreu de um bocado de moléstias, mas eles atestaram como isto. E o bom que aconteça mesmo esta CPI é para cobrar responsabilidade dos governantes de município e de estado mesmo, para saber que de fato eles estão fazendo, e de fato levantar um censo mais justo acerca disto. Mas quando voltando para a igreja, o propósito específico do mal é destruir o povo, eliminar. E se tem alguém que gosta da ação do mal para destruir e eliminar e acabar, é o próprio inimigo de nossa alma. Mas o próprio Deus que permite, é o próprio Deus que também traça um limite e não deixa isto que possa assolar a humanidade passar acima daquilo que é o propósito de Deus. Bom, mas nós sabemos qual é o propósito de Deus? Qual é o limite de Deus? Não, nós sabemos que devemos prostrar-nos perante este Deus que tudo pode, que tudo criou, nesta proposta de invocar, de clamar. Clama-me, porque é responsabilidade de cada cristão, de cada servo, ter em si esta postura do clamor contínuo. Alguns de nós só funcionamos em cima daquilo que a gente chama vulgarmente de terapia de choque. Se tudo vai bem, a gente para. Mas quando a coisa começa a apertar, a gente reage. E a nação de Israel, ela é uma aliança com Deus antes da nossa. Então Deus tratava com aquele povo, hoje Deus trata com este povo. Mas aquele povo havia ignorado totalmente a realidade de Deus. Os profetas estavam profetizando acerca de qualquer possibilidade que fosse da carne, não de Deus. O reino havia totalmente se corrompido. Os povos haviam escravizado os seus próprios irmãos.
E tudo aquilo que o próprio Deus já havia trazido como sendo uma consequência, caso o povo violasse os conceitos e os preceitos de Deus, a observância da palavra de Deus, acontece para que o povo pudesse despertar. E aqui, como é que este povo podia despertar dentro de uma condição que para eles era favorável? Porque assim, tudo vai bem, então a gente prostra perante o Deus Todo-Poderoso, Jeová, Javé, Yahvé, Yahvé, não é? E a gente oferece sacrifícios e tudo mais, mas se as coisas não começam a ir bem, então ali tem uma outra entidade, chama Baal. A gente vai, tem uma outra entidade também, que chama Moloque, a gente vai. E a gente oferece sacrifícios para ele também, porque caso o Deus da terra não resolva, o Deus estranho e estrangeiro pode resolver os meus problemas. E quantos de nós não ignoramos a nossa terra, a nossa realidade local, a nossa consciência, a nossa alma, o nosso coração, o nosso aspecto de termos sido remidos e redimidos para o Senhor, e olhamos para os deuses estranhos como uma proposta viável. E aqui a proposta é que então não só tinha que tratar a terra também, e tratar a terra significava repousar. Eu falei isso semana passada para vocês, por um período equivalente a 70 anos, mas o próprio Deus ele está trazendo esta consciência, quando o povo toma consciência do mal, mesmo sofrendo com a destruição momentânea. A consciência os fazem tomar decisões vitais, ou de vida, para o benefício de todos. E aí a gente cai para o capítulo 32, e a gente pega todo o capítulo 32, e o capítulo 32 vai nos dar umas dicas de quais são estas consciências e estas decisões que devemos tomar. E aqui está nos propondo a unidade de propósito. Quando então se traz uma unidade de propósito, é que todos estão prostrados juntos com um objetivo específico. Qual? Somos servos de Deus? Sim. Então vamos clamar. Clamor. E depois traz também para uma unidade de coração. Ainda semana passada eu falei para vocês, quando vocês me clamarem de todo o coração, então é converter mesmo. Mas a gente pega esta unidade de coração do ponto de vista do que o profeta está falando neste capítulo. Ele está chamando para o conceito de adorar com legitimidade, com genuinidade, e compreender que se eu fui chamado para ser alguém que se prostre na presença de Deus, eu tenho que prostrar dentro desta proposta, ou dentro desta condição. É aquele que clama e é aquele que adora, não é? E unidade do caminho. A unidade do caminho então está nos trazendo o conceito da renovação de aliança, está falando nos conceitos da renovação verdadeira na adoração, da renovação da aliança profética e sacerdotal no meio do povo. E quando de fato isto acontece, e aconteceu lá mesmo aqui, e acontece hoje aqui também, e se a gente toma esta postura e toma estas decisões vitais, o Senhor, Ele ouve. Clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês não conhecem. E assim, irmãos, a pressuposição desta mensagem, queria trazer para vocês do versículo 42 do próprio capítulo 32, que diz: porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que eles têm prometido. Deus pesa a mão? Pesa. Mas Deus pode cumprir as suas promessas nas nossas vidas e nos nossos corações? Sim, pode. Por que Deus pesa a mão? Porque geralmente saímos debaixo da proteção de Deus. E por que Deus cumpre as suas promessas? Porque geralmente voltamos para debaixo da proteção de Deus, da palavra de Deus. E a gente pega esta
passagem toda e a gente vê aqui 3 aspectos que é de suma importância, 3 questões acerca do clamor do povo. E aqui o clamor é caminho do avivamento. Não tem outra forma de avivar, irmãos. Avivamento não é a agenda da igreja, já falei isso para vocês. Avivamento é a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Então, se nós compreendermos a necessidade de clamar, o clamor, ele prepara o ambiente para que o avivamento, ou para que a ação do Espírito Santo possa descer e possa fazer de fato aquilo que precisa fazer no nosso bojo, na nossa realidade, no meio do povo, no meio da nação. Deus permite a calamidade, Deus permite a destruição, isto é fato, seja isto por pestes, seja isto por pragas, seja isto por lutas e adversidades, seja isto mesmo pelo inimigo de nossa alma. A gente vai perceber que sempre Deus promete. Foi assim com Jó. Jó, ele sofre, e sofre muito. Foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, foi assim com Jacó, e não será diferente para com a sua igreja. Talvez aqueles que ignoram a realidade do Velho Testamento como uma realidade para se viver hoje, então Deus não está falando nada. Mas para aqueles que compreendem a Bíblia como um todo, palavra de Deus, esta que, do ponto de vista do próprio apóstolo, toda palavra divinamente inspirada é apta para, e segue-se em sequência, disciplinar, exortar, conduzir, proteger, amparar, e vai por aí, não é? E a gente vai pegar assim, nesse contexto, para com a igreja também não é diferente. Deus, ele sempre está nesta consciência, eu diria que necessariamente de se fazer percebido, de ser adorado, de ser compreendido. Tem muitos de nós que não mais abrimos a Bíblia, e quando a fazemos, fazemos em benefício próprio. É porque eu quero compreender alguma frasezinha, alguma promessa que diz respeito a uma decisão que eu quero tomar, não é para obedecer. Quem pode te orientar acerca de decisões a serem tomadas é um coach. Mas se você abre a Bíblia, você não vai buscar decisão, você vai buscar a condição de obedecer esta palavra, porque se ela te conduz, então provavelmente o sucesso vem por aí, o cumprimento, a obediência à palavra de Deus. Mas não aquilo que eu quero trazer como sendo pauta de decisão. E a gente vai pegar este tipo de circunstâncias, de calamidades, de perseguições, de lutas, pestes, pandemias. Certo tempo atrás, li um livro que trazia a compreensão de que todo tipo de enfermidade tinha uma conotação espiritual por trás. E eu sou meio cético acerca disso. Mas hoje eu só sou meio cético mesmo, porque eu era mais cético ainda. E aí eu fico assim, bom, eu não posso compreender algo que seja maléfico, de enfermidade, para punir o povo de Deus. Mas aí quando você pega a Bíblia, o próprio Deus está falando. Você não está compreendendo, mas é isso que está acontecendo. E o nosso ceticismo tem que cair por terra. Ele deve cair por terra. Porque se o reino é de Deus, quem conduz este reino é Deus. Se nós somos servos, quem determina o que o servo vai fazer também é o seu Senhor. E se nós somos filhos, me vem isso à mente, quem de fato disciplina e puxa a orelha e põe de castigo quando necessário, é o próprio Pai, porque Hebreus está falando, Ele ama. E Ele disciplina de fato a todos que recebem por filho. E aí a gente vai pegar e falar, bom, mas isto é uma mensagem, uma teologia do sofrimento. Aí Paulo, ele está falando em 2 Coríntios, segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 5, acerca do que é trágico, acerca da calamidade, da perseguição, da luta, não é? Luta vem para crente, vem, porque mesmo quando chegar a Macedônia,
A nossa carne não teve repouso algum. Tentem perceber o que Paulo está falando. Ele está falando o seguinte: antes fomos atribulados em tudo, por fora, combate. Ou seja, eu estou lutando com toda a minha gana, com todas as minhas forças, com todo o meu empenho, com toda a minha capacidade. E aí depois vem a segunda frase: por dentro, ele está falando temores. Bom, isto de alguma forma estava falando para o apóstolo, não está falando para mim? Se de fato ele está falando do Evangelho de Jesus, de como acontece, então isto é para as nossas vidas também. Você tem que lutar legitimamente, você tem que chegar a um ponto que você deixa de confiar na sua própria estrutura e confia única e exclusivamente no poder e na ação de Deus, caso de fato queira compreender a ação de Deus na sua vida, no seu lar, no seu casamento, no seu emprego, na sociedade, no seu município, no seu estado, na sua nação, na vida da humanidade. E não vai acontecer de outra maneira. E ainda lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, no capítulo 1 de 2 Coríntios, no versículo 8, Paulo ele está falando que ele chega no momento de tanta aflição, de tanta luta, de tanta perseguição, que ele começou a desesperar e a perder a esperança da própria vida. Ou seja, agora eu vou morrer mesmo e não tem ninguém que vai impedir isto. Estou aqui para morrer e vou morrer, já não tenho esperança de manter a minha vida. E a Bíblia diz que então é neste contexto que Deus está agindo. É quando o homem de fato cria uma expectativa de fragilidade, que perde esta arrogância, esta prepotência. Quem manda na minha vida sou eu, o cristão moderno, este cristão milênio, este cristão do século 21, ele traz esta prerrogativa de quem manda na sua vida é ele, e esquece da realidade de Deus, esquece da comunidade que ele representa, esquece da liderança que de alguma forma ele tem de compreender foi constituída por Deus para o trabalho e para a disciplina de todos. E o mal vem, e sempre vem. Mas a resposta de Deus, quando a consciência do seu povo, de fato acontece dentro da proposta da restituição. E aí a gente vai pegar o próprio capítulo 32, todo o capítulo, para compreender o 33, o próprio Deus está falando que então ele restituiria a nação. De que forma? Nas casas, no campo, nas vinhas, nos animais e assim por diante. Agora o mais interessante, irmãos, o que acontece? O próprio Deus chama o profeta Jeremias e fala para ele: olha, vai lá no seu primo, no seu parente, compra um campo dele, manda ele passar a escritura. Foi lá, comprou, pagou o preço, fez a escritura. Agora pega esta escritura, enrola ela, pega um vaso de barro, põe dentro dela. Tá, a estrutura é minha, o vaso de barro está aqui. Lacra o vaso, cava um buraco, põe o vaso de barro, cobre para ninguém ver. Porque assim como de fato eu estou permitindo que vocês vão para o cativeiro, porque há de ir mesmo e vão sofrer, é o que Deus está falando. Quando vocês compreenderem, quando cumprir o tempo exato, eu vou trazer vocês de volta. E quando eu trouxê-los de volta, quando eu os trazer de volta, então de fato tudo vai acontecer para o bem de vocês, caso vocês tenham aprendido a lição. Vocês vão ter casa, vocês vão ter campos, vocês vão poder plantar uma vinha, vocês vão poder cultivar animais. Não é teologia da prosperidade, mas é consciência do cristão que aprendeu a lição e que vai guardar a palavra de Deus. No contexto do povo judeu e no contexto do povo cristão, praticamente na velha aliança e na nova aliança, a proposta é esta, porque no mesmo capítulo 33, o próprio profeta Jeremias estava falando de que isto se daria mediante o broto de Davi, que haveria de vir para remir e redimir a nação, falando do próprio Jesus, não é?
Então, o que devemos pegar, irmãos? Porque eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor. E isto então nos traz esta compreensão de que o Deus que nós servimos continuamente, Ele está permitindo a tragédia acontecer na sua vida, acontecer no bojo da sua realidade, para que você compreenda a ação e o poder de Deus, a fim de que Ele possa te abençoar posteriormente, porque Deus não deixa de abençoar aqueles que se condicionam à postura de servo ou de filhos e que se condicionam pela palavra de Deus. Amém? Como conhecer os desígnios do Senhor? Como conhecer a vontade de Deus? Como conhecer o que Deus tem pensado acerca de cada um de nós? É enigmático esta postura e esta proposta. Clamando. Clama-me, responder-te-ei. Coisas grandes e coisas ocultas. Grandes e ocultas. Grandes é aquilo que a gente imagina. Oculto é aquilo que nem passa pela nossa cabeça, que vocês não sabem. E aí eu separei este contexto de grandes coisas e coisas ocultas. Coisas grandes, curarei as feridas. Coisas grandes, darei paz verdadeira. Coisas grandes, darei prosperidade. Que mais Deus pode fazer de coisas grandes? Restaurarei a nação. Outra coisa grande que Deus pode fazer o tempo todo na vida da sua igreja: purificarei das suas maldades que vocês cometeram contra mim, diz o Senhor. Bom, mas eu sou bom, eu nunca fiz maldade nenhuma contra Deus. E quando você faz maldade para o próximo, será que isto não infere uma maldade contra Deus? Quando você deixa de ser justo para com o próximo, porque se não estiver equivocado, Jesus ele está falando e resumindo toda a lei nos seus 600 e poucos mandamentos em um único mandamento com 2 braços: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então eu devo olhar para o próximo e amá-lo como eu olho para o espelho e percebo: olha, de fato eu me amo, porque eu sou o cara. Quem tem coragem de olhar para o espelho, não é? E este Deus, Ele está prometendo de fato fazer coisas grandes. E uma das coisas grandes, irmãos, a maldade que nós como igreja e a maldade que nós como nação temos cometido contra o Senhor. Eu perdoarei os seus pecados de rebeldia. Grandes coisas. A promessa, irmãos, era para Jerusalém, mas a promessa, a Jerusalém espiritual é a igreja, é para a igreja. Será para mim, o próprio Deus está falando, vocês serão para mim como fonte de alegria, de adoração, de louvor e de glória. Então é vocês se reunirem, o próprio Deus ficar olhando para vocês e falar: olha, que alegria de ver este povo reunido. Que alegria de ver este povo aqui adorando meu nome. Que alegria poder contemplar a face de cada um deles como adorador. Isto é fonte de alegria para o coração de Deus, quando a igreja adora com veracidade, com legitimidade, com presteza, quando o cristão deixa de ser carnal, torna-se espiritual, quando o crente põe-se a serviço do Senhor e quando o crente compreende este processo de estar debaixo daquilo que o próprio Deus ordenou por sua palavra. Para Deus isto é uma consciência de alegria, isto Ele está falando, será para mim como fonte de alegria, para mim como fonte de adoração. Então, se eu alegro, este povo vai me adorar. E aí a gente não compreende porque então o próprio Jeremias, o próprio Neemias está falando: a alegria do Senhor é a nossa força. Porque quando Deus se alegra com o seu povo, Deus ouve a adoração, Deus ouve o louvor.
e Deus permite que a sua glória se manifeste na vida e no coração da comunidade, e em particular de cada um. E alguns são os que têm perdido a percepção do Deus que se alegra, do Deus que de alguma forma cria uma consciência de adoração na mente do cristão, para que o cristão possa oferecer a Ele adoração, cria uma consciência de louvor para que o cristão possa louvá-lo e bendizê-lo em todo sempre, para que então ele possa manifestar a sua glória. E quando Deus manifesta a sua glória, todas as glórias caem por terra. A glória do Baal cai por terra, a glória do Nimrod cai por terra, a glória do Moloque cai por terra, a glória do homem cai por terra, a glória que hoje está aí tomando forma na humanidade, chamada Covid-19, cai por terra, porque Deus é o único que pode quebrar toda a estrutura do mal, e isto só acontece quando Ele manifesta o seu poder, a sua glória, e quando Ele se alegra com o seu povo, que prostra-se perante a sua face para adorá-lo, para bendizê-lo e para desfrutar da sua glória e da sua presença também. Quantos de nós esquecemos de que um coração de um crente verdadeiro, ele sempre está inundado de alegria? Crente triste, crente cabisbaixo, crente sem expectativa, crente sem projeto, crente sem sonhos, crente que mancha a terra, crente que de forma imperceptível está prostrando-se ante outras entidades, achando que com isto está fazendo algo fenomenal. Irmãos, mais uma vez, o único que pode propor, sem mim nada podeis fazer, não somos nós, é Deus. Não são os três poderes da nação, é Deus. E se de fato somos crentes, e crentes que envergam o nome de Deus, então devemos compreender isso. Ainda aprendi com a Sandra esta semana, no quadro dela, que ela faz, também junto comigo, então, louvor e santidade, que o levita que não tem o ombro calejado de carregar a arca, a glória, ele não é abençoado. E nós gostamos de ter o ombro empinado. Põe peso no seu ombro, peso de glória. Não, de jeito nenhum, porque eu vou me submeter a alguém. Ou você se submete a Deus ao seu tempo, ou Deus se humilha, é o que a Bíblia está falando. É melhor a gente se submeter e pedir e clamar para que Ele possa vir e ouvir o clamor que este povo faz, do que Ele vir e ter que nos humilhar, fazer com que a gente passe com o nariz por terra, não é? E ainda neste contexto mesmo, todos os povos tremerão de medo a respeito e respeitarão ante a paz e a prosperidade que eu conceder a vocês. Atos 2, quando a igreja passava, o povo entrava em pânico. E a Bíblia diz que o povo caía, e a própria igreja caía na graça do povo. É porque o povo olhava e falava: olha, ó, que bonito é a igreja. Não, é porque dentro da igreja tinha milagres, tinha sobrenatural. Teve um foco de hipocrisia, Deus foi lá e matou. Teve outro foco de hipocrisia, Deus foi lá e eliminou também, Ananias e Safira. E aí o povo fica com mais temor ainda. A igreja, ela cresce, e os que estão de fora olham para dentro da igreja com muito tremor, com muito medo, ninguém ousando questionar ou falar nada contra a igreja. Agora hoje a igreja é o tempo todo motivo de chacota, rede social, televisão, jornais. Pastor é sinônimo de ladrão. E a gente deixou de cair nesse conceito da graça do povo, ou seja, todos olharão, temerão, respeitarão,
porque esse povo é um povo que vive em paz, esse povo é um povo que prospera. E o próprio Deus está falando, porque eu conheço vocês. Mesmo tendo tudo sendo destruído, porque a proposta que cumpriu o próprio Jeremias está falando, olha, o Nabucodonosor vem, o exército dos caldeus vem, vai destruir toda a terra, vocês vão ser deportados para uma terra distante, vou destruir tudo, mas vou restituir vocês. Talvez muitos de nós precisamos ser destruídos em muitas coisas, mesmo, para que reste em nós somente a expectativa daquilo que é novo e que Deus possa fazer em nós para o louvor da sua glória. E aí ele está falando de destruir. Se ouvirá vozes de júbilo, mesmo tendo destruído, ouvirá vozes de júbilo, de satisfação, a voz do noivo e da noiva, é o que o profeta está falando, não é? E quando ele está falando noivo e noiva, pegando para o contexto de Israel, era um noivo mesmo que ia para o tálamo com a sua noiva, mas quando está pegando para o contexto da igreja, noivo e noiva, está falando desta igreja que é a noiva de Cristo e que de fato está aguardando a vinda do noivo, mas que já tem suprido a esperança do noivo pelo poder e pela ação do Espírito Santo. E aqui o que o próprio profeta está falando, então, ouvirei este regozijo e a satisfação, a voz do noivo, a voz da noiva, vozes de ações de graças. E é o que ele está propondo. Dai graças ao Senhor. Ele propõe ainda neste mesmo capítulo, porque o seu amor dura para sempre. E porque ele é bom. Porque ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Eu mudarei o destino desta terra. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar esta sua estrutura ínfima, medíocre e sem significado, para uma realidade em que o próprio Deus possa se manifestar e que possa prevalecer o tempo todo com você. E aí promessas são cumpridas. Naqueles dias farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. De quem ele estava falando, irmãos? Jesus. Salvação, justiça, renovo dos sacerdotes e dos levitas. Então estas eram as promessas que ele estava falando como sendo coisas grandes. E quais eram as coisas ocultas? Deus cumpre todas as suas promessas para com o seu povo. Se você pegar aqui os versículos 20 e 21, ele usa do que chamamos de cosmovisão. Uma cosmovisão cristã. Cosmovisão, a palavra cosmético vem de cosmos. Cosmos, cosméticos. Quem trabalha poliana tem salão, então ela sabe que é cosméticos. É aquilo que vai embelezar a face de alguém, cosméticos. Então quando se fala de cosmovisão, aquilo que é belo, tudo que Deus criou, que é perfeito, que é bonito. A cosmovisão é, você olha para os astros, eles estão por aí. Tem deformidade? Não. Tem teorias. Tem um buraco negro, tem estrelas que nascem, tem estrelas de segunda idade, tem estrelas que vão morrer. Bom, mas tudo acontece perfeito. A física está propondo que o universo ele está em franca ascensão, mas dentro de um aspecto perfeito, perfeito. Então não tem aqui nenhuma contradição do ponto de vista do universo. Franca ascensão, termo grego para isto é simbalaim, que vem de símbolo. Então o salão da Poliana chama Polyfashion. Você vai descobrir que o salão dela chama Polyfashion porque tem o símbolo, aquilo que identifica o salão dela. Tatiana vende Natura porque então ela põe em rede social e põe nos grupos lá os produtos da Natura. Então quando você vê o símbolo daquilo ali, você sabe que por trás está a Tatiana. Então quando você olha para o contexto símbolo e cosmos, é a mesma coisa ou uma proposta de uma consequência só. O Deus que faz tudo belo e o Deus que permite ser identificado por aquilo que você olhando vai perceber quem de fato ele é. Então, Polyfashion é o salão.
Natura e a Tatiana, né? E se falar aqui de uma outra realidade, por exemplo, de uma outra pessoa no nosso meio que tem aí uma marca que identifique o seu produto, então isso é símbolo, simbalaim, arremessado de forma organizada. Contrário de arremessado de forma organizada, diabolaim, arremessado de qualquer jeito. É quando a criança enche o saco demais da mãe, isso era a minha geração, porque hoje não pode, a mãe pega chinelo, o filho corre e ela joga, né? Se acertar no calcanhar, já está valendo. Se acertar nas nádegas, está valendo. Se acertar na nuca, está valendo, porque a função dela é acertar. Mas não é onde ela olhou, não é onde ela mirou. E de repente, às vezes, nem acerta, porque a criança sai para a esquerda, o chinelo foi para a direita, então isso é arremessado de qualquer forma. Entendem isso, mais ou menos? Só para vocês compreenderem. E com isso, o próprio Deus, ele está falando que ele haveria de mexer no que nós chamamos de cosmovisão. Ele usa aqui o que é chamado mesmo pela teologia, né, como garantia de que as suas promessas haveriam de cumprir em nossas vidas. Agora, de que forma, irmãos? Prestem bem atenção. Assim diz o Senhor: se vocês puderem romper a minha aliança, a aliança que Deus fez, caso vocês queiram acompanhar, versículo 20 e 21 do capítulo 33, tá? Se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia e nem a noite aconteçam no seu tempo, que ele está determinado, então poderá ser quebrada a minha aliança com meu servo Davi. Quebrando a aliança com Davi, quebrou-se a aliança com Jesus. Quebrando a aliança com Jesus, não há salvação. Mas aí, dando continuidade, quem pode pegar a lua para brilhar durante o dia e trazer esta claridade, este calor e esta capacidade da vitamina? Que vitamina o sol dá? D, que também não é vitamina, é um hormônio, não é? Mas é uma vitamina, e ela vai mexer numa carga hormonal que você tem. Então beleza, o sol vai fazer a função, a lua vai fazer a função do sol. Perfeito. Traz clareza para o dia. Durante o dia, novo código de trânsito. Tem que acender o farol mesmo em vias urbanas. Bom, mas e se eu andar de a pé? Aí você vai, você não precisa acender farol, você não precisa de lanterna, está durante o dia, meio-dia, você está andando. Perfeito. A lua vai fazer esse papel? Vai, irmãos. Aí você pega o sol e põe ele na noite, para ter o tempo da maré baixa. Quem lembra do navio japonês que ficou encalhado no Golfo de Suez? Ficou encalhado e já estava dando bilhões de prejuízo por dia. Aí todos eles planejaram: olha, esta semana vai ter uma lua, e por esta lua a maré sobe, e por esta maré alta a gente pode desvirar o navio. Quem acompanhou isso na televisão? Vocês estão assistindo jornal, não? Quem acompanhou? O que aconteceu? A lua fez a maré subir? Fez. O navio desempinou, ele estava diagonal, ele pegou o curso, certo? Pegou, e aí? Saiu. Aí o sol à noite, ele vai trazer esta condição da maré subir, da maré baixar. Quando Jesus está falando lunático, não sei se vocês já leram, mas no Evangelho de Jesus, a Bíblia está falando que ele cura lunáticos. Quem já leu isso? É gente que em época de lua cheia dá crise convulsiva, epilética. O sol vai fazer isso à noite. E aí o próprio Deus, ele está falando: caso vocês violem, caso vocês consigam quebrar a aliança que eu fiz com o sol e com a lua, então eu quebro a minha aliança que eu fiz com Davi. Ou seja, como vocês não podem, se vocês se corrigirem, se vocês responderem dignamente, eu vou abençoá-los, porque esta é a minha proposta que tenho feito com Davi, tenho feito para com vocês. E neste caso ele não mais terá um descendente do reino de Deus, né? E também será que quebrada a minha aliança com os levitas, que são sacerdotes e que me servem,
Então não tem aliança nem com Davi, não tem aliança com os sacerdotes, não tem aliança com os levitas. Perfeito. E como não se pode pôr o sol para iluminar a noite, nem a lua para clarear o dia, assim também não haverá ninguém capaz de invalidar. Assim também, compreendo, irmãos, assim também ninguém será capaz de invalidar as promessas. É difícil falar isso, mas falem comigo, promessas, isto, de Deus para com o seu povo. Você é povo de Deus? Quantos? Povos, línguas, tribos, nações. Deus está falando que vai te abençoar. Você tem que ser servo, você tem que ser fiel. Você tem que clamar, você tem que orar. Ele pode fazer? Não, ele faz isso o tempo todo. E, de fato, quando ele faz, ele está fazendo porque ele fez uma aliança com você. E ele fez aliança com o sol, ele fez aliança com a lua. E ele fala, pega aí, pega o sol, pega a lua como referência de aliança. Se vocês inverterem o processo, então eu quebro a aliança que fiz com vocês. Vocês podem me servir, mas eu não vou abençoá-los. Mas como vocês não podem inverter o processo, então, se vocês servirem com dignidade, com presteza, e se vocês clamarem com quem clama mesmo, de fato e de verdade, na direção e na ação do Espírito Santo, não tem como, irmãos, ele não abençoá-los. E aí, clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem, não é? E aí a gente vai compreender, Deus invalida suas promessas? Invalidam? Deus não invalida promessas. Por isso, um dos atributos de Deus é que esse Deus é imutável. E o que Ele prometeu, Ele cumpre. E fechando esta mensagem, sempre será na capacidade de clamar, de adorar, de buscar a face de Deus, que Ele responderá e anunciará quais desígnios tem para com o seu povo, coisas grandes e ocultas que não conhecemos. Ele conhece, Ele revela, caso haja unidade de propósito, clamor, unidade de coração, adoração, unidade de caminho. João 14,6 é o próprio Jesus que está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas unidade de caminho, então, uma mesma proposta, uma mesma condição, adorando o único e exclusivo Deus, o único Deus, renovação de aliança, renovação da verdadeira adoração, da verdadeira a capacidade de profetizar. Irmãos, verdadeira capacidade de profetizar não é falar, ei servo que fale contigo, não. É você compreender a palavra de Deus como sendo um livro profético e usá-lo para o benefício da nação. É isso. Então está te chamando para isto. E a capacidade sacerdotal, a função de sacerdote, oferecer sacrifício ao povo. A função do profeta, trazer a resposta de Deus para o povo. Então, enquanto o sacerdote oferece sacrifícios, o profeta traz a resposta. E é assim que acontece.